Quais as normas utilizadas para esse tipo de projeto? Por muito tempo foi utilizado para esse tipo de projeto as NBRs. Hoje em dia, como o projeto ele está sendo analisado em cada estado pelo Socorro Bombeiros, né, o próprio órgão ele veio a editar, né, as instruções técnicas. Então, na maioria dos estados, né, os normativos a serem seguidos serão as instruções técnicas, sendo que na maioria das situações poderão ser também utilizadas as normas, desde que, né, aquele projeto ele atenda às normas e também atenda à instrução técnica. Ou então a instrução técnica permita que seja utilizada a norma. Enfim, isso tem uma certa variação de estado para estado. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Primeiramente, né, do Corpo Bombeiro de São Paulo. Então, no Corpo Bombeiro de São Paulo, nós temos na aba de instruções técnicas 45 instruções técnicas. Quer dizer que todo projeto a gente vai usar as 45 instruções técnicas? Não, né? Não necessariamente. Isso vai variar, né, de acordo com o tipo de empreendimento, né, o tamanho do empreendimento, a altura do empreendimento, o risco que aquele empreendimento tem, né, o tamanho da sua população. Por exemplo, também, a gente tem a IT15 aqui em São Paulo, que é dividida em 8 partes. Não quer dizer também que você não possa, porventura, vir utilizar uma NBR. E como é que eu sei a NBR, né, referente a tipo, a iluminação de emergência? Então, você pode vir a abrir a instrução técnica e ver aqui na aba de referências normativas e bibliográficas, você vai ver que na maioria das vezes vai estar a NBR referente àquela instrução técnica. No caso que a gente está aqui com a instrução técnica de iluminação de emergência, né, a NBR de Sistema de Iluminação de Emergência, a NBR 10.898. Então, até para você buscar as NBRs, muitas das vezes vai ser muito mais fácil você pegar a instrução técnica, olhar qual é a NBR daquele assunto e aí buscar, né, na internet, então ir lá comprar na ABNT. Bem como também tem algumas outras, né, referências que são correspondentes, né, à instrução técnica. Então, por exemplo, como a gente vai tratar de iluminação de emergência, a gente vai trabalhar também com o sistema de instalação elétrica, é por isso que ele colocou aqui, né, a NBR 5.410, né, e também a questão aqui, enfim, determinados assuntos terão uma infinidade de NBRs relacionados àquele tema. Mas, né, por exemplo, esse caso aqui, ele fala que, né, o distanciamento entre os pontos e na instrução técnica, ele recomenda algumas coisas, né, por exemplo, ele fala que a distância máxima entre os postos de iluminação não pode passar 15 metros e a distância entre o ponto de luz e a parede não pode passar de 7,5 metros. Mas ele fala, nesse caso, se você quiser utilizar outro, que você siga a NBR, né, de Sistema de Iluminação de Emergência. Enfim, em alguns casos elas vão ser complementares, mas de forma padrão, né, o Corpo de Bombeiros ele vai exigir o cumprimento, né, da instrução técnica. E quando não for cumprido aquela instrução técnica, aquele requisito, ele pode querer reprovar e aí você vai justificar, né, que olha, que você não seguiu a instrução técnica, mas seguiu, né, a norma brasileira, a NBR. Aí você vai estar o número da NBR, enfim, vai preparar sua defesa. É isso que acontece. Aqui em São Paulo nós temos 45 instruções técnicas, né? Por exemplo, em Minas, que é o outro exemplo da aula, nós temos 42 instruções técnicas, e isso tem uma certa variação. Seu estado pode ter mais um pouco, menos um pouco, né? Seu estado pode seguir o Corpo Bombeiro de São Paulo, pode não seguir. A Sergipe segue, em sua maioria, as normativas do Corpo Bombeiro de São Paulo, né? Fora as instruções técnicas, nós temos também a questão do decreto, que seu estado pode ser um decreto ou uma lei, né? No caso de São Paulo, é o decreto 63.911 de 2018. Enfim, né, são essas as normativas, de forma geral, que são utilizadas na maioria dos projetos de prevenção e combate a incêndio.